Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome por todos os teus grandiosos feitos, ó Pai, em nossas vidas. Queremos neste momento ouvir a tua gloriosa palavra, por isso te pedimos, ó Deus, fala conosco, exorta-nos, corrige-nos, edifica-nos, meu Deus, pela tua bendita e gloriosa palavra, para que possamos crescer e chegar à estatura de varão perfeito, à imagem e semelhança de Jesus, teu Filho. Amém e graças a Deus. Abramos as nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Glória a Deus. Carta aos Hebreus 9, 22. Diz assim a palavra de Deus: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus amados irmãos, a Bíblia apresenta Deus como absolutamente santo, sem nenhuma variação ou sombra de mudança. Deus é a personificação da santidade. Ele é santo, perfeitamente, absolutamente, completamente santo. O pecado, portanto, não é apenas uma falha moral ou um comportamento inadequado. O pecado, conforme nos diz a Bíblia, é a transgressão da lei de Deus, é transgressão contra Deus, contra o seu caráter santo. Por ser santo, ele não habita onde há pecados, ele não pode compactuar ou ser conivente com o pecado do homem, mas precisa que o pecado seja julgado. Quando o homem pecou, diz a Bíblia, entrou no mundo a morte. Deus havia dito a Adão que se ele pecasse, certamente ele morreria. Então Adão pecou. E então, através do pecado de Adão, veio a culpa, a condenação e a morte. Paulo resume isso muito bem em Romanos 6, 23, quando diz que o salário do pecado é a morte. Talvez alguém olhe para esta situação e faça o seguinte questionamento: se Deus é tão soberano e grandioso, está acima de tudo e de todos, por que que Deus simplesmente não perdoa a todos e se esquece do pecado do homem e dá ao homem uma nova vida a partir daquele momento? Simples, meus irmãos, porque Deus não pode simplesmente tratar o pecado como se ele não existisse. O seu caráter santo requer que o pecado seja julgado, porque Deus também é justiça, e por ser um Deus justo, a sua justiça precisa ser satisfeita. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia apresenta Deus como justo, ela também apresenta Deus como amor. Deus é ao mesmo tempo justo e amoroso. Portanto, alguém pode perguntar, e isso nos leva ao seguinte questionamento: como Deus pode perdoar o culpado, o pecador, sem deixar a sua justiça satisfeita, sem julgar o homem? Como que ele pode, ao mesmo tempo, exercer o amor e a justiça? Essa pergunta nos conduz, irmãos, ao conceito bíblico de sacrifício. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus estabeleceu o sacrifício como forma
de remissão dos pecados. Deus estabeleceu lá no livro de Levítico, está descrito a forma de sacrifício que se deveria ser executada como pagamento pelos pecados dos homens. Era uma forma de aplacar a ira de Deus, de satisfazer a sua justiça. O sacrifício é uma oferta apresentada a Deus com uma finalidade específica. Mas nem todo sacrifício, irmãos, praticado, exercido, executado no Antigo Testamento tinha a mesma finalidade, o mesmo objetivo. Ao lermos o Antigo Testamento, nós encontramos alguns tipos de sacrifícios. Nós temos, por exemplo, os holocaustos, os manjares, as ofertas pacíficas, as ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa. O sacrifício que redime o homem do seu pecado é o sacrifício que envolve substituição. É onde um ocupa o lugar do outro. Um inocente paga por um culpado. O culpado é aquele que merece a morte, mas o sacrifício, ele é aplicado para satisfazer a justiça divina e livrar o culpado da condenação pelo seu pecado. O sacrifício, meus irmãos, ensina que o perdão, ele tem um preço, e o preço muitas vezes envolve derramamento de sangue, como nós lemos aqui o texto em Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então é preciso que o sangue seja derramado para que o preço seja pago e a ira de Deus seja aplacada e o homem seja, portanto, redimido, perdoado. O sacrifício envolve, meus irmãos, uma substituição, como nós já falamos aqui. É um ocupando o lugar do outro. É um inocente pagando pelo pecador, pelos injustos. E isso nós vemos na prática sacerdotal do Antigo Testamento. Em Levítico 17, versículo 11, por exemplo, nós temos a seguinte descrição. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Isso nos ajuda a compreender o que nós lemos inicialmente em Hebreus 9:22, quando o autor diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque a vida da carne está no sangue, e é preciso que o sangue seja derramado para que o perdão seja alcançado, para que a remissão seja alcançada. O objetivo central dos sacrifícios, irmãos, é apenas um, a expiação pelos pecados. E quando o sacrifício entra em cena, aquele cenário que eu já falei aqui anteriormente muda. Nós saímos de pecado com culpa, condenação e morte para pecado, culpa, sacrifício e expiação. O sacrifício remove a condenação, absolve o culpado e dá a ele a expiação, a absolvição da sua culpa. É o sacrifício que redime o culpado e torna ele inocente. Em Levítico 16, irmãos, no versículo de número 5, a Bíblia fala, a partir do versículo 5, a Bíblia vai falar sobre o dia da expiação. A lei exigia que 2 bodes fossem oferecidos como oferta pelo pecado. O versículo 5 de 16 diz assim: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e 1 carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre
o qual cairá a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Versículo 10: mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. A lei exigia a entrega, o sacrifício de 2 bodes, sendo que um deles seria sacrificado, o primeiro, e o seu sangue seria aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, onde estavam as leis do mandamento, onde estava a vara de Arão, onde havia ali representado simbolicamente o juízo de Deus contra a humanidade pecadora. E o segundo bode, por sua vez, o expiatório, seria literalmente, irmãos, lançado para o deserto. Ele era enviado para o deserto, indicando que os pecados dos homens não somente tinham sido perdoados, mas eles tinham sido desaparecidos. Um dos bodes era sacrificado, o seu sangue era apresentado como sacrifício, para satisfazer o que diz a Bíblia, de que sem derramamento de sangue não há remissão. Isso representava, meus irmãos, o perdão de Deus. O segundo bode, por sua vez, era lançado no deserto, e ele ia ao deserto sem retorno, sozinho. Isso representava, meus irmãos, o desaparecimento dos pecados dos homens. Isso era simbolicamente o que a Bíblia chama de dia da expiação. E tudo isso, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, apontavam para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas nós vemos ao ler Hebreus que esses sacrifícios, eles não tinham efeito definitivo sobre o pecado. Muito pelo contrário, o efeito era temporário. Volte comigo na leitura da carta aos Hebreus e abra comigo no capítulo de número 10, no versículo de número 1 ao versículo 4, diz assim a Bíblia: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros ou dos bodes tire os pecados. É impossível que aquele sacrifício tivesse efeito eterno sobre aqueles que estavam ali oferecendo o sacrifício. Os sangue dos bodes e dos touros, irmãos, eram meramente simbólicos e representavam o sacrifício eterno e perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Os sacrifícios eram repetidos anualmente, como nós vimos aqui no texto, e possuíam ineficiência, eram insuficientes para cobrir os pecados definitivamente da humanidade, dos homens que ali sacrificavam. Portanto, meus irmãos, estes sacrifícios apontavam para algo maior. Eles apontavam para o sacrifício eterno e perfeito de Cristo. É por isso que no capítulo 9, no versículo de número 11 em diante, o autor diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno,
que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Veja, meus irmãos, se o sacrifício dos bodes e dos touros tinham um efeito de santificador temporário sobre aqueles que sacrificavam, quanto mais tem efeito eterno o sacrifício de Jesus oferecido na cruz do Calvário. Jesus, portanto, meus irmãos, é o Cordeiro definitivo de Deus. É aquele de quem João, quando o avistou, bradou em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi apenas mais um sacrifício, mas ele é o cumprimento, irmãos, de todo o sistema sacrificial. Ele é o cumprimento, irmãos, de todos aqueles sacrifícios que eram executados no Antigo Testamento. No passado, os homens precisavam sacrificar muitas vezes, todos os anos, mas agora o único sacrifício de Cristo tornou-se perfeito e eterno sobre aqueles que creem no seu nome. Jesus morreu, meus irmãos, em nosso lugar. A sua morte é o que nós chamamos na Bíblia de morte vicária, que significa em lugar de outro. Jesus morreu para pagar um preço pelos nossos pecados, e é sobre isso que Isaías fala no capítulo de número 53. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 53, versículos 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele é aquele que pagou um preço, ele é, irmãos, aquele que morreu para pagar o preço dos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Portanto, irmãos, é possível afirmar que no sacrifício de Cristo há expiação de pecados. E o que é expiação, meu irmão? Expiação é a obra pela qual a culpa do pecado é tratada diante de Deus, mediante o sacrifício. Ou seja, meus irmãos, a expiação é Cristo tratando a nossa culpa. A dívida não foi ignorada, a dívida não foi deixada para lá, ela é satisfeita na obra de Cristo na cruz do Calvário. A satisfação, irmãos, de Deus é feita, portanto, através da expiação. A expiação satisfaz a justiça de Deus. Em Romanos 3, 25, o apóstolo Paulo fala-nos o seguinte: Romanos 3, 25 e 26: o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lembremos-nos do questionamento que foi feito no início: por que Deus simplesmente não apaga os pecados dos homens, não esquece do pecado e escreve uma nova vida a partir de agora? Porque a justiça de Deus precisa ser, irmãos, estabelecida. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Ela não pode simplesmente ignorar o pecado do homem. Deus, Ele precisa aplicar a sua justiça e o seu amor. E a cruz de Cristo é onde a justiça e o amor de Deus se convergem, se encontram, e o homem é justificado do seu pecado. A expiação satisfaz, meus irmãos, a justiça de Deus.
Deus continua sendo santo, justo, misericordioso, amoroso, e é na cruz de Cristo que a justiça e o amor de Deus são plenamente satisfeitos. Deus não deixa de ser justo para amar, simplesmente ignorando o pecado, como alguns dizem: Deus ama o pecador, Deus ama você, venha você como está, continue como está, porque Deus quer saber do seu coração. Isso é um engano, meus irmãos. Deus não deixa de ser justo para poder amar, mas também não deixa de amar para exercer a sua justiça. A cruz, ela manifesta os dois, a justiça e o amor de Deus. Por isso nós podemos afirmar que a santidade de Deus exige sim que a sua justiça seja aplicada, que o preço pelo pecado seja pago. E no amor de Deus, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. No amor de Deus, o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que se cumpra o que Paulo diz em Romanos 3:26, para que Ele, Deus, seja ao mesmo tempo justo, porque Ele é justo, a sua justiça está sendo aplicada na morte de Jesus, e justificador, amoroso, daquele que tem fé em Jesus. Onde que a justificação, portanto, alcança o homem é quando este homem tem fé em Jesus. Para que o homem seja justificado do seu pecado, seja absolvido da sua culpa, para que a ira de Deus seja aplacada sobre o homem, ele precisa ter fé em Jesus e entregar a sua vida a Jesus. Porque somente em Jesus, no sacrifício de Jesus, a ira de Deus é aplacada e a misericórdia de Deus nos cobre com seu amor. Cristo, irmãos, Ele nos fez. Cristo fez o que os antigos sacrifícios não podiam fazer. Como nós lemos em Hebreus 10, o sacerdote oferecia sacrifícios repetidamente, mas Cristo ofereceu um único sacrifício, com efeito eterno. Os antigos sacrifícios eram temporários e apontavam para um sacrifício perfeito de Cristo no futuro. O sacrifício de Cristo foi definitivo, irmãos. Por isso nós não cremos na doutrina católica romana de que Jesus Cristo, a cada hóstia que se come na missa, é ali morto pelos pecados dos homens. Segundo o catolicismo romano, Jesus é morto a cada missa para pagar o preço pelos pecados, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o seu sacrifício foi apenas um, com efeito eterno. No versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus, o autor diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, na tradução King James fala uma única vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. No versículo 12 do capítulo 10, a Bíblia diz que Ele, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido, irmãos, a cada ceia. O que nós comemos ali, o pão, é apenas simbólico, ele representa o corpo de Jesus que foi moído por nós. O suco de uva ali representa o sangue de Jesus, mas ele não é em si próprio o sangue de Jesus. O pão não é um pedaço de carne de Jesus. Não, meus irmãos, os elementos são simbólicos e apontam para o sacrifício único e perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Por isso Cristo pode bradar, em João 19:30 está registrado, quando ele estava na cruz do Calvário e foi lhe dado, irmãos, o vinagre para beber, ele de repente bradou para os altos céus e disse: Pai, está consumado. Aleluia. E então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Por isso Paulo pode afirmar sobre Jesus em Colossenses 2,14 que ele riscou a cédula de dívida que nos era própria, irmãos, que estava contra nós, cravando-a na cruz. Toda a nossa dívida para com Deus foi paga por Jesus na cruz do Calvário.
Nós não conseguiríamos pagar com as nossas obras, nós não conseguiríamos pagar com o nosso dinheiro, nós não conseguiríamos pagar, meus irmãos, com nada que pudéssemos fazer, mas Jesus pagou a dívida, e a cédula de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz. Foi cravada na cruz. E hoje, irmãos, nós temos a salvação através da pessoa bendita de Jesus. Em Jesus, irmãos, a justiça divina e o amor de Deus se convergem. Deus aplica a sua justiça, como lemos lá em Isaías. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O sacrifício, irmãos, que ele pagou, o sacrifício que ele enfrentou ali do próprio corpo, foi em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele pagou o preço, ele morreu em nosso lugar, ele aplacou a ira de Deus. O que é preciso então para que o homem seja alcançado, meus irmãos, é que ele se renda a Jesus, que ele se submeta ao senhorio de Jesus, que ele se coloque diante de Jesus e entregue a sua vida a Jesus sem reservas. Porque Jesus disse, meus irmãos, que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo, deve negar as suas vontades, deve negar a vaidade, deve negar a carnalidade, deve negar, meus irmãos, aos vícios, para então alcançar Jesus, e em Jesus obter o perdão dos pecados e a salvação eterna da nossa alma. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a Deus e a vaidade. Não há como servir a Jesus e ao pecado, porque você há de servir a um e a odiar o outro. E Jesus não divide a sua glória com ninguém, mas Jesus te chama a um compromisso único e completo com Ele. Jesus nos chama, meus irmãos, a uma vida íntegra e debaixo do seu senhorio, da sua autoridade, para que nós possamos gozar da vida eterna com Ele. Cristo se ofereceu como sacrifício, ocupando o nosso lugar, realizando a expiação para que a justiça divina fosse aplacada, e com isso, irmãos, tornou possível a remissão dos nossos pecados. Somente em Jesus nós somos plenamente perdoados e alcançados pela graça de Deus. Os sacrifícios que ocorriam no Antigo Testamento eram apenas um meio, eram apenas simbólicos e apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Cristo foi aceito diante de Deus? Porque Ele, irmãos, era um cordeiro perfeito, sem pecados, sem nenhum tipo de mancha, de mácula, mas plenamente perfeito diante de Deus. Foi o justo morrendo pelos injustos, o santo pelos profanos. Como não amar a Jesus, irmãos? Como não amar a Jesus, sendo que Ele pagou um preço pelos nossos pecados? Ele, como diz Paulo, riscou a cédula de dívida que era contra nós, cravando-a na cruz. Como não amar e não servir a Jesus depois de tudo que Ele fez por nós, depois da transformação que Ele fez na nossa vida? Como trocar Jesus pelos manjares deste mundo, meus irmãos, se as cisternas desse mundo possuem águas sujas, e a cisterna que Jesus nos dá, irmãos, possui uma água pura, enquanto que Ele faz jorrar dentro de nós uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. A mulher samaritana teve a sua vida transformada quando encontrou Jesus. Era uma adúltera e teve a sua vida transformada por Jesus. O endemoniado gadareno era um endemoniado perigoso e teve a sua vida transformada por Jesus. Zaqueu, publicano, ladrão, encontrou-se com Jesus e teve a sua vida transformada. A mulher do fluxo de sangue, que
porque a Bíblia nem sequer cita o nome dela, apenas a doença. Tinha uma doença, irmãos, incurável para a medicina, e teve a doença dela curada por Jesus. Lázaro estava há 4 dias morto, e mesmo assim Jesus o ressuscitou. Irmãos, vale muito mais a pena servir a Jesus do que desfrutar dos manjares que este mundo oferece, do que desfrutar, irmãos, das cisternas imundas que esse mundo oferece. Em Jesus nós temos plena satisfação e alegria. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Não substitua Jesus por nada. Não substitua Jesus por nada que esse mundo tem a lhe oferecer, porque tudo que esse mundo lhe oferece agora, ele vai cobrar em dobro lá na frente. Mas Jesus lhe chama, lhe oferecendo o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. É em Jesus, irmãos, que nós encontramos a verdadeira paz, que nós encontramos a verdadeira alegria e satisfação para a nossa alma. É em Jesus que a ira de Deus é aplacada, aleluia, e o amor de Deus nos alcança e transforma a nossa vida. Vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, meu Senhor, pelo tão grande sacrifício que Jesus enfrentou, como prova do teu amor, como diz Paulo aos Romanos, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não éramos dignos nem merecedores de tamanho sacrifício, mas como prova do teu amor, tu enviaste teu Filho Jesus, o Cordeiro Pascual, aquele que foi imolado, que satisfez, ó Pai, a tua justiça na cruz do Calvário, para pagar um preço pelos nossos pecados. Por isso estamos aqui diante de ti. Queremos, meu Pai, te agradecer e te louvar, meu Deus, porque tu és merecedor de toda adoração. Tu és o único justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ó Pai, que a tua justiça e o teu amor continue abundando, meu Deus. Que a tua graça alcance os pecadores. Que aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, ou que ainda não têm um compromisso sério contigo, possam ser, meu Pai, alcançados pela tua graça, através da pregação do teu evangelho neste mundo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a tua obra, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eu tenho aqui alguns avisos para passar para a igreja. Quiser desligar lá, amor, pode desligar. Eu tenho aqui alguns avisos para passar para os irmãos, né? O primeiro aviso é relacionado à nossa cruzada, tá?